Olá, boa noite. Eu sou Paulo França, falando ao vivo aqui no Bar e Eventos, Café Brasil Hospedagem, no distrito de Perdizes, em São Paulo. Infelizmente, prevalece ou tem predominância no Brasil da cultura de desonestidade, corrupção, impunidade. Talvez isso seja uma cultura nesses 520 anos que o Brasil existe, né, como nação, mas quem não se enquadra nisso, ou vai morar num país, por exemplo, como a Alemanha, ou num país onde a honestidade, a integridade é valorizada, né? Países mais avançados, né? Ao comentar numa outra transmissão ao vivo aqui no próprio YouTube, que eu acho que houve algum problema técnico, o vídeo não apareceu, e também nas lives que eu fiz hoje no Facebook, e também no Instagram, a biografia do atual ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, quando foi secretário de Estado do Meio Ambiente aqui em São Paulo, 2016-2017, que segundo o site da Intercept e o Ministério Público, adulterou um mapa ambiental, ou seja, uma geografia ambiental aqui para ter licenciamento ambiental para mineradoras, e vocês podem encontrar esse artigo na íntegra, né? Chama o ministro do arremedo, que arremedo significa imitação mal feita ou deficiente, né? Como o Ricardo Salles adulterou o mapa ambiental para beneficiar mineradoras. Fui comentar com um jornalista que hoje mora em Brasília, local também onde já morei, passei 10 anos da minha vida, e nada contra Brasília, muito pelo contrário, mas ele disse que o atual ministro do Meio Ambiente é esperto de ter conseguido chegar a ser ministro, mesmo com essa biografia das mais animadoras, para quem está com a pasta do meio ambiente nas mãos, continuando fazendo negócio com mineradoras, com banqueiros, com empresas de grande porte, representadas pela Fiesp, né? Inclusive essa ação da falsificação de mapas, fraude em mapas, foi feita a pedido da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. O advogado Ricardo de Aquino Salles, atual ministro do Meio Ambiente, também se envolveu em problemas com uma construtora chamada Bueno Neto, ao qual ele defendia os interesses, foi acusado pelo Ministério Público de fazer advocacia administrativa, teve um apulado de patrimônio de 28 mil para 8 milhões em 8 anos. Então tem uma série de denúncias aqui nessa matéria, né? Que ele, com essa ideia também de fazer adoção de parques ambientais, que é uma obrigação de administrar esses parques da União, Instituto Chico Mendes, ICMBio, que como começou toda essa roubalheira lá já após o governo Fernando Henrique, nos dois governos do presidente que foi preso, depois da senhora presidente, depois do outro presidente que está no Líbano agora, do presidente anterior que está no Líbano agora, houve um saque aos cofres públicos, né? E agora, ao invés desse governo atual procurar fazer uma auditoria disso e corrigir, como todos eles têm comprometimento, pensam em privatizar quando não vão conseguir, iludem a população com o auxílio que vai se cair pela metade a partir de outubro, e a economia está com uma recessão enorme. Eu sei que o brasileiro preferiria voltar a produzir, voltar a estudar, mas não há empregos praticamente, existem milhões de desempregados, fome, ou seja, está um caos sanitário, caos econômico, político, ambiental e moral. Esse é o resumo do que eu queria falar hoje para vocês. O vídeo anterior era mais amplo, mas não foi gravado, mas fica a ideia central que nós temos que ter muita fé em Deus, continuar trabalhando com inovação, amar e praticar caridade. Um grande abraço, eu sou Paulo França, falando ao vivo no Bar e Eventos, Café Brasil Hospedagem, em Perdizes, São Paulo.